tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo. Eu amei, amei demais. O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Ele ia assim, de olhar distante, as trouxas voando assim, por sobre os ombros e o finado novo amor, que nem verão durou, não vai chorar, só pra não desdenhar a vida que adotou, raiz que um dia desterrou, vai se perder nas veias do sertão, sem freio e contramão, se a água vir pintar por aí, vai beber e festejar os pedaços de lembrança que vão lá, rasgando o peito, e quando o sol não nascer e a morte. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de resolver problema envolvendo conhecimentos numéricos. Boa aula! Olá, gente! Nós vamos começar agora mais uma aula de matemática e vamos destacar a habilidade 3, resolver problema envolvendo conhecimento numérico. A ideia dessa habilidade é que você seja capaz, primeiro, de ler e interpretar um problema. Em geral, questões do Enem, elas trazem enunciados bastante longos e são, na sua grande maioria, problemas. O Enem sempre vai primar por pedir que você resolva problemas. Não devem ter, duvido muito que tenham questões do tipo, resolva a equação, determine o domínio da função. Se for para fazer uma coisa desse tipo, vai estar dentro de um problema. E o tipo de problema que nós vamos resolver agora são aqueles que envolvem apenas conhecimento numérico, então não é um conhecimento algébrico. Eu não vou precisar de álgebra, de produtos notáveis, nada desse tipo de coisa. Eu vou precisar do seu conhecimento sobre números. Em particular, o que nós vamos ver nessa aula de hoje são propriedades e o MDC e o MMC. Então nós vamos trabalhar com esses dois conceitos, os números e as operações. Bom, eu não vou ensinar vocês a ficar fazendo operação de somar e subtrair. Acredito que todo mundo aí já está muito crescidinho para estar ficando ensinando isso. Então, o que nós vamos fazer é começar a trabalhar direto com o conjunto dos números naturais. Números naturais é aquele conjunto que foi feito para nos ensinar a contar. São os números que nós usamos para fazer contagens. E aí já começa um pequeno problema. Quem é o conjunto dos números naturais? Porque se a gente vai contar, fazer contagens, a gente usa ou não usa o zero? Pensa aí, qual foi a última vez que você usou o zero na sua vida? Não vale placar de futebol, tá? Jogo agora de ontem ficou 0-0, tudo bem, tá? 0-0 é um dos poucos momentos que a gente usa o zero. Agora, como é que a gente conta? Se eu tiver de contar quantas pessoas estão aí com o seu lado, você vai começar a contar 0, 1, 2, 3? Não, ninguém aponta o zero para cima sem contar ninguém. Além disso, se você observar, o nosso idioma, nós fizemos um monte de subterfúgios para não ter que ficar falando zero. Nós criamos na nossa língua várias palavras para tirar o zero da jogada. Então vai que você tem que pegar alguma coisa para um colega seu. Seu colega vai assim, ô meu amigo, vai lá por favor, pega lápis lá para mim. Aí quando você chega lá para pegar um lápis para ele, não tem lápis nenhum.
Que você vai chegar e falar, ó, sinto muito, mas tinha 0 lápis lá? Não. Você fala assim, ó, não tinha lápis lá. Não tinha nenhum, não tinha nada. Nós fazemos toda essa curva, toda essa ideia para tirar fora o 0 da jogada. Então a questão é, 0 é natural? Nós usamos o 0 para contar? Mais um dado para te ajudar a pensar se a gente usa ou se não usa o 0 para contar. Os números romanos. Como é que a gente escreve 0 em algarismos romanos? Bom, se você pensar, os romanos dominaram o mundo mais ou menos de 700 a.C. até pouco depois de 470 depois de Cristo. Foram 1.100 anos de dominação. E como é que eles lidavam com o 0? E talvez essa resposta vai espantar muita gente. Eles não tinham 0. O 0 não existia. Todos eles contavam sem precisar do 0. O grande exemplo que a gente dá de que o 0 não era necessário é o nosso sistema de contagem dos anos, a contagem do nosso tempo. Nós estamos agora no ano de 2013. Bom, por que nós estamos no ano de 2013? Porque algum tempo atrás se decidiu que o ano do nascimento de Jesus Cristo seria o primeiro ano a ser contado. Então, o ano que Jesus nasceu, ele é chamado de ano 0? Não, ele é chamado de ano 1. Então, Jesus nasceu no ano 1. E o ano anterior? Bom, aí é fácil. Quem que vem antes do 1? Hoje a gente fala 0. Mas quando foi criado o nosso sistema de contagem, o 0 não existia ainda. Ele foi criado no iniciozinho da Idade Média, lá na Europa. Então, o que acontece? O ano que Jesus nasceu é o ano 1. Qual é o ano anterior? 1 antes de Cristo. Não tem 0 nessa história. Do ano 1 que Jesus nasceu, nós vamos para 1 antes de Cristo. E não existe um ano 0 no meio. Então, o que acontece? Os romanos não usavam o número 0. A Idade Média, pelo menos na Europa, não usava o número 0. Os primeiros que começaram a usar o 0 foram os hindus e os árabes. Não, quando eles criaram o sistema que nós temos hoje de numeração, é que apareceu o 0. E mesmo assim, ele não surgiu para contagens. O 0 surgiu para marcar casa vazia. Então, no número 103, eu tenho uma centena, 3 unidades. Como é que eu ia escrever isso e não confundir com o número 13? Eu precisava de pôr um símbolo ali para falar que não tem dezenas. Então, desse modo, foi inventado o 0 para representar a casa vazia, não ter dezenas, no número 103. E assim você tem o 0 surgindo só na Índia e na Arábia, e lá pelo iniciozinho, meio da Idade Média. O 0 foi chegar na Europa só lá pelo ano 1200, 1300, começou a ser mais utilizado, e só foi totalmente aceita essa mudança de algarismo romano para os algarismos que temos hoje, lá nos anos 1500, lá no século XVI. Então, o que acontece é, se números naturais são os números que usamos para contar, o 0 não era para ser natural. Bom, mas aí você vai me perguntar, Laurita, se o 0 não é natural, ele é o quê? Bom, ele é qualquer coisa que a gente queira além dos naturais. Ele pode ser inteiro, pode ser racional, pode ser real. Então, você tem vários conjuntos onde o 0 se encaixaria. Só que para ensinar isso, ficaria estranho. Porque quando eu falasse dos números naturais, se eles fossem para começar só do 1 para frente, que são esses os números que nós usamos para contar, ia faltar alguma coisa na hora de eu te ensinar o número 10. Então, quando eu falasse do número 10, a gente ia escrever o 1 seguido de um 0. Ué, mas o que é isso, se isso não é natural? Então, existe um problema se o 0 deve ou não deve ser natural. Para o ensino, pelo menos a nível elementar, é legal que o 0 seja natural. Você conta para as crianças que tem o número 0, que aquilo é natural, que a gente usa para contar. Fala do jogo de futebol, que é quando a gente usa 0 a 0, que é um dos poucos exemplos práticos onde isso acontece. E aí você fala, 0 é natural. Agora, não é tão natural assim. Se você pensar a palavra é um número natural, que tem que surgir naturalmente, ele não é tão natural. Bom, mas apesar dessa discórdia, a gente tem que definir se ele vai ser ou não natural. E aí eu sigo a maioria dos livros didáticos que falam que o 0 é natural. Então, para nós, o conjunto dos números naturais, cujo símbolo é um N com aquele tracinho de lado, será o conjunto formado pelo 0. E agora sim, os outros números que a gente usa para contar. O 1, o 2, que o 2 não me saiu bonito, esqueçam isso aqui. O 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente.
Então, a gente pode usar o conjunto dos números naturais, os números que são feitos para a contagem. Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos dois conceitos importantes. O primeiro conceito importante é a divisão com o resto. Então, eu vou acreditar que todo mundo aí já está crescidinho o suficiente para saber o que é somar, o que é subtrair, o que é multiplicar. Sobre a divisão é que eu vou fazer uma paradinha e chamar a atenção para alguns detalhes. Fazer uma divisão com o resto de dois números, dividir x por y, onde o x e o y são naturais, é você conseguir determinar outros dois números naturais, o quociente Q e o resto R. Então, quando eu te peço para fazer a divisão de dois números naturais, o que eu estou te pedindo é que você me fale qual é o quociente e qual é o resto da divisão. Só que tem que obedecer duas propriedadezinhas. Primeira propriedade, se você pegar o y e multiplicar pelo q, somado com o r, dá x. Ou seja, a divisão que nós estamos acostumados a fazer, e é isso que nós estamos representando. Opa, aqui não. X dividido por y, eu quero que tenha um quociente q e um resto r. Então, o que tem que acontecer? O x ele tem que ser igual ao y vezes o q mais o r. Então, o x é y vezes q mais r. E o outro detalhe, esse r não pode ser qualquer valor. Obrigatoriamente, ele tem que ser menor do que y. Então, o que acontece quando eu faço esse tipo de divisão? Aqui já me explica por que eu não posso dividir por zero. Porque como seria fazer uma divisão por zero? Eu teria que achar um q e um r, de tal forma que valesse a primeira propriedade. Agora, a segunda propriedade é que teria problema. Por que a segunda propriedade me traz problemas? A segunda propriedade me traz problema porque se eu faço uma divisão por zero, então na hora de pegar o r, ele teria que ser menor do que zero e teria que ser maior do que zero ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então não existem divisões por zero. Bom, um exemplo seria aí o mais simples, 25 dividido por 7. Na hora de fazer 25 por 7, o quociente é 3 e o resto é 4. Por dois motivos. Primeiro motivo, o 25 ele é o 7 vezes 3, 7 vezes 3 é 21, mais o 4. Então, isso dá 25. E o segundo motivo, o resto, 4, está menor que o divisor, 7. Então, por isso que 25 dividido por 7 é quociente 3 e resto 4. Bom, quando a gente faz a divisão de x por y, se o resto for zero, então nós podemos falar três coisas simultaneamente. As três coisas que nós vamos falar, elas são sinônimas uma da outra. Falar uma é falar a outra. Então, quando você divide x por y, caso o resto seja igual a zero, só no caso do resto ser igual a zero, eu vou falar que o x é múltiplo de y, eu vou falar que o y é divisor de x, eu vou falar que o x é divisível por y. E aí vai surgir o conceito do que é ser múltiplo e o que é ser divisor. O que é importante é que ser múltiplo e ser divisor é o mesmo conceito, não são dois conceitos diferentes. Tá? Eu já vi algumas pessoas falando que múltiplos e divisores, um não vive sem o outro. Não é bem assim, é um pouquinho mais forte. A questão é que quando um número é múltiplo de outro, o outro é divisor do primeiro. Então, o par é simplesmente quem é o sujeito da frase. É mais ou menos como eu digo, eu sou o pai do Guilherme. Guilherme é um menino lindo, maravilhoso, eu sou o pai do Guilherme. O Guilherme é o quê, meu? Poxa, se eu sou pai do Guilherme, Guilherme é meu filho. Acontece que o conceito ser pai, ser filho, se você for observar, são só dois lados de uma mesma moeda, depende do sujeito da oração. Laurito é pai do Guilherme, Guilherme é filho do Laurito. A mesma coisa funciona para múltiplos e divisores. Então eu digo que 6 é múltiplo de 2, o 2 é divisor do 6. Então a questão funciona por aí, você tem exatamente a mesma coisa, só está sendo falada de outra forma. Então, quando eu falo x é múltiplo de y,
é a mesma coisa que falar que o y é divisor de x, ou seja, essas duas frases são sinônimos. Só está mudando o sujeito. Aqui eu começo falando do x, na outra frase eu começo falando do y. E um outro sinônimo é você falar que x é múltiplo de y, ou falar a expressão x é divisível por y. Então, nós temos essas três frases e as três querem dizer a mesma coisa. Mais uma vez, lembrando, só, apenas, tão somente, se o resto for igual a zero. Um exemplinho. Quando eu faço a divisão de 21 por 3, eu tenho quociente 7 e resto zero. Então, já que o resto é igual a zero, eu posso falar as três frases. Eu posso falar que 21 é múltiplo de 3, eu posso falar que o 3 é um dos divisores de 21, e eu posso falar que o 21 é divisível por 3. Um outro exemplo, quando eu faço 48 dividido por 16, ao executar essa divisão, eu acho o quociente 3 e resto zero. Então, de novo, mais uma vez, chamo a atenção para isso. Só se podemos falar de múltiplos e divisores quando o resto da divisão é zero. E nesse caso, já que 48 dividido por 16 deixa resto zero, não interessa qual é o quociente, então eu falo que o 48 é múltiplo de 16, que é a mesma coisa que falar que o 16 é divisor do 48, que é a mesma coisa que falar que o 48 é divisível pelo 16. Então você pode falar essas três frases e todas as três querem dizer exatamente a mesma coisa. Bom, algumas propriedades de múltiplos e divisores. A primeira propriedade, todo número natural é divisível por 1. Por que isso? Porque se eu pegar um número n qualquer e dividir por 1, isso vai dar como quociente o próprio número e resto zero. Ora, se o resto deu zero, então eu posso falar que o n é divisível por 1. E lembrando dos outros sinônimos para isso. Eu posso falar que o n é divisível por 1, eu posso falar que o n é múltiplo de 1, eu posso falar que o 1 é um divisor de n. Então, 1 é divisor de qualquer outro número natural, e qualquer número natural é divisível por 1. Duas maneiras diferentes de falar exatamente a mesma frase. A segunda propriedade, todo número natural é divisível por si mesmo. Ou seja, se eu pego um número natural n e divido por ele mesmo, eu vou ter quociente 1, resto zero. Ora, resto zero significa falar então que o número é divisível. O n é divisível por ele mesmo, por n. Então, todo número é divisível por si mesmo, todo número é divisor de si mesmo, todo número tem ele como um de seus divisores. Então, você pode falar as três coisas e isso funciona para qualquer número n. E a última propriedade, o zero é múltiplo de qualquer natural. Por quê? Se eu divido zero por qualquer natural, isso dá zero e não sobra nada, sobra zero. Laurito, como é que você está fazendo essa conta? Ora, o que é fazer uma divisão? Eu tenho que achar o quociente e o resto. Na tela aqui, por favor. Eu tenho que achar um quociente e um resto, de tal forma que quando eu fizer o produto desses dois, n vezes 0 mais 0, tem que dar o valor que está aqui. E isso acontece. N vezes 0 mais 0 é 0. Então, essa divisão é feita 0 dividido por um número qualquer, que não é o zero, não tem divisão por zero, e faz com que o zero seja múltiplo de qualquer outro natural. Bom, nós usamos um abuso de linguagem, que é falar que o zero também é múltiplo de si mesmo. Então, acaba que o zero é divisível por qualquer natural, inclusive o próprio zero, mesmo no caso da divisão, mas é como um abuso de linguagem. E o que vem a ser um número primo? Número primo vai ser aquele número que tem exatamente dois divisores. E eu chamo a atenção, coloquei aqui em caixa alta, exatamente dois divisores. Muito cuidado com esse conceito. Tem alguns livros que trazem que o número é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso causa um probleminha.
Isso é verdade na grande maioria das vezes. Mas tem um caso que dá errado, o número 1. O número 1 é divisível por 1. O número 1 é divisível por ele mesmo. Bom, nós estamos falando que 1 é múltiplo de 1. Então, ele é divisível por 1 e é divisível por si mesmo. E por que, então, que ele não é primo? Bom, ele não vai ser primo porque o número, para ser primo, eu estou pedindo que ele tenha 2 divisores. O número 1 só tem um divisor, que é 1, que no caso é ele mesmo. Então, o que acontece é que o número 1 não vai ser primo. Bom, mas se um número tem 2 divisores, quais são esses divisores? Bom, pelas propriedades que a gente acabou de ver, o 1 é divisor de qualquer número e ele mesmo é divisor de qualquer número. Então, sim, quando eu digo que um número tem exatamente 2 divisores, é uma consequência que esses 2 divisores são o número 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, os números primos, eu coloquei aqui os primeiros números primos, o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... E essa lista não acaba, é infinita, temos infinitos números primos absurdamente grandes. Um exemplo aqui, pegando, por exemplo, o número 7. Por que o 7 é primo? O 7 é primo porque ele tem 2 divisores. 1 e ele mesmo, porque isso vai funcionar para todos os números. Agora, qualquer outro número que eu tentar, 7 não é divisível por 2. Por que não é divisível por 2? Porque a divisão não deixa resto zero. Ser divisível, lembra, é você ter divisão com o resto zero. Então, 7 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 4, não é divisível por 5, não é divisível por 6. Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 é um número primo. O mesmo vale para qualquer outro número que eu tenha aí que seja primo. Então, por exemplo, o 19, ele só é divisível por 1 e por si mesmo. Não é possível dividir 19 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e ter resto zero. Atenção, porque isso às vezes é uma pegadinha que pode ser que esteja colocada. Se você vai perguntar, um número é primo quando não for possível dividir por outros números, só por 1 e por ele mesmo. Não, a divisão correta eu posso fazer a divisão de qualquer número por qualquer outro número. Então o 19, é possível dividir 19 por 2? É. 19 por 2 vai dar 9, mas vai sobrar 1. E no caso de sobrar 1, quer dizer que ele não é divisível por 2, mas é possível dividir por 2. Ser divisível, o resto tem que ser igual a 0. Bom, então essa lista de números primos, ela é infinita, ela não acaba. É interessante que você saiba pelo menos esses iniciais, que eles vão ser importantes um pouquinho aqui na frente, quando formos fazer a fatoração dos números. Bom, vamos começar agora com os 2 conceitos importantes, o auge da aula de hoje, que são os conceitos de MDC e MMC. O que vem a ser o MDC de 2 números naturais? Então, a tela, por favor. Dados 2 números naturais A e B, eu vou falar que o MDC deles, que eu vou chamar de MDC de AB, vai ser o maior número possível, x, que seja um divisor simultâneo do A e do B. Então, por exemplo, quero calcular o MDC entre 25 e 15. O que eu vou fazer? Eu vou procurar os divisores de 25. 25 é divisível por quanto? Bom, qualquer número é divisível por 1 e por si mesmo. Se eu for tentar os outros divisores, eu vejo que o 25 também só é divisível por 5. Então, só é possível dividir 25 por 5 e ter resto igual a 0. Nenhum outro número que eu tentar vai ser possível fazer a divisão. E o 15? O 15, os divisores de 15 serão o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. E nesse caso, quais são os divisores em comum? Quais são os divisores que aparecem nos 2 ao mesmo tempo? O 1 é um divisor comum e o 5 também é um divisor comum. Então, o que vai acontecer é que eu tenho ali 2 divisores comuns. O que será o MDC? O maior deles. Então, o maior deles é o 5. Está nos 2 ao mesmo tempo e é o maior possível. Então, nesse caso, eu vou dizer que o MDC entre 25 e 15 é o próprio 5. Poxa, Laurito, quer dizer que quando eu for calcular o MDC, eu vou ter que achar os divisores de um número, achar os divisores do outro número, fazer a lista e achar qual é o maior deles? Não, isso seria inviável.
Se eu te coloco dois números um pouquinho maiores, você vai começar a ter muita dificuldade para fazer essas listas de divisores. Então, nós temos um outro processozinho que baseia-se na fatoração dos números. Qual é esse processo? Se você quer calcular o MDC de dois números, você vai primeiro fatorar os dois números. Então, fatorar é escrever esses dois números como produto de fatores primos. Escrever os números como um produto de números primos. O que vai ser o MDC? O MDC vai ser composto pelos fatores comuns, então apenas fatores comuns, e com os menores expoentes. Então eu vou pegar a fatoração dos dois números, olhar quais são os fatores comuns e tomar esses fatores com menores expoentes. Poxa, se não existir fator comum? Bom, se não existirem fatores comuns, caso eles não existam, o MDC dos dois números será 1. Lembra, 1 sempre é fator comum. Dois números sempre são divisíveis por 1. E nesse caso, eu vou falar também que os dois números são chamados de primos entre si. Muito cuidado com esta expressão. Por que muito cuidado com a expressão? Porque eu não estou falando que os números são primos. Eu não estou falando que eles precisam ser primos. Eu estou falando que dois números, nós estamos no plural. Os dois números, eles são chamados de primos entre si. Não quer dizer que os dois sejam primos. Tudo bem, isso pode provocar um certo problema, pode provocar uma certa confusão, mas você aí, pessoa esperta, não vai cair numa bobagem dessa. Eu tenho dois conceitos separados. O primeiro conceito é o conceito de número primo. Então, o número, para ser primo, ele tem que ter exatamente dois divisores. Esses dois divisores são 1 e ele mesmo. Bom, este é um conceito. Ele só se aplica a um número só. Eu falo que um número é primo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu tenho um par de números, quando eu tenho dois números, eu posso procurar os seus divisores comuns. Então, pode ser que o primeiro número não seja primo, ele tem um monte de divisores. O segundo número não seja primo, também tem um monte de divisores. Mas o único fator comum, o único divisor em comum a eles, o único número que seria divisor dos dois ao mesmo tempo, seja o número 1. E aí sim, caso isso aconteça, aí eu digo que os dois números são primos entre si. Não estou falando que cada um deles era primo, porque não era. Cada um deles podia ter vários e vários e vários divisores. Então, ser primo entre si é um conceito que se aplica a dois números ao mesmo tempo. Ser primo é um conceito que se aplica a um número apenas. Um número é primo ou não é primo. Dois números, aí sim, podem ser primos entre si ou não. Mas não quer dizer que quando são primos entre si, que eles tenham que ser primos. Alguns exemplos. Vamos calcular o MDC entre 12 e 18. Na tela, por favor. Então, para calcular o MDC de 12 e 18, eu vou ter que inicialmente fatorar os dois números. Só recordando bem rapidamente a fatoração. Se quero fazer a fatoração de 12, eu vou tentar dividir 12 pelos números primos. Então, eu divido 12 por 2, dá 6. Divido 6 por 2, dá 3. 3 não é mais divisível por 2, divido 3 por 3, dá 1. O que eu obtenho desse lado é a fatoração do 12. Então, se eu observar, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu posso falar que o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Caso eu vá fatorar o 18, o processo seria bem semelhante. Fazendo a fatoração de 18, eu descubro que 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, observa que eu não preciso fazer a lista dos divisores. Eu não preciso ver que 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por um monte de outros números. A mesma coisa para o 18. Eu vejo apenas a fatoração. E aí eu calculo o MDC. Como eu calculo o MDC? Eu tenho que procurar na fatoração pelos fatores comuns. Então, eu tenho aqui um fator comum, o 2. O 2 apareceu nas duas fatorações.
Bom, isso significa que ele é um fator comum. Então, eu tomo o 2 com o menor expoente. Eu tinha 2 ao quadrado e tinha 2, se não tinha nada escrito, elevado a 1. Então, entre 2 ao quadrado e 2 a 1, eu tomo o menor expoente, 2 elevado a 1. O mesmo vale para o 3. Eu tenho 3 também nas duas fatorações. Então, eu tomo 3 e 3 ao quadrado. Eu escolho aquele que tem o menor expoente. 3 está 3 elevado a 1. Então, eu tomo 3 elevado a 1. E o MDC vai ser esse produto, então, entre o 2 e o 3. O MDC entre 12 e 18 é 6. Isso significa que se eu fizesse uma lista de todos os divisores de 12, de todos os divisores de 18, o maior fator comum, o maior divisor comum seria o 6. Seria um número que divide 12, que divide 18, e é o maior número que eu consigo que divide os dois ao mesmo tempo. Lembrando que dividir significa dividir e deixar o resto igual a 0. Um outro exemplo, eu quero calcular o MDC de 36 e 245. Bom, então o que eu faço? Fatoro os dois números. Se eu fatorar o 36, já fiz essa continha em casa para economizarmos nosso precioso tempinho. O 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O 245 também já fiz em casa essa conta, fatorando. O 245 é 5 vezes 7 ao quadrado. E agora eu vou procurar o MDC. Para procurar o MDC dos dois números, eu preciso dos fatores comuns. E aí surge um problema. Os fatores do 36 são 2 e 3. Os fatores do 245 são 5 e 7. Qual está em comum? Qual que aparece nos dois ao mesmo tempo? Resposta: nenhum. Aqui em cima tem 2 e 3, embaixo tem 5 e 7, não tem ninguém em comum. Então, esse é o caso onde não há fatores comuns. E se não há fatores comuns, significa então que o MDC entre eles é 1. E aí que entra a observação que eu fiz antes. Observa, o número 36 não é primo. Ele é um quadrado perfeito, ele é quadrado de 6, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, por 3, por 6, por 4, por 9. Ele tem um monte de divisores. O número 245 também não é primo. É divisível por 1, por 7, por 35, por 49. O 245 também tem vários e vários divisores. Mas o MDC entre eles é 1. Então, o par 36 com 245 formam um par de números primos entre si. Então, observa o detalhe. Primos entre si é o par. O 36 com 245 são primos entre si. Agora, se eu pedisse, por exemplo, 36 e o 45, tirasse fora aquele 200. Bom, 36 e 45, o MDC entre eles será 9. Então, deixam de ser primos entre si. Então, 36, não quer dizer que o 36 é primo, ou que o outro número ele tem que ser primo entre si. Não, você tem que analisar caso a caso. Então, você tem que analisar 36 e 245. Tem MDC 1. Então, se tem MDC 1, esse par, o número 36 com 245, são dois números que a gente chama de primos entre si. Nenhum deles precisa ser primo, e no caso não é. Nenhum deles são primos. Então, esses dois números, 36, o par 36 e 245, são números que são primos entre si. E o MMC? Bom, se MDC fala de divisores, MMC vai falar dos múltiplos. Então, para calcular MMC, eu vou pedir o menor número inteiro positivo, que é simultaneamente múltiplo do A e do B. Então, por exemplo, se eu quisesse o MMC do 4 e do 6, eu posso fazer uma lista com os múltiplos de 4. Lembrando, múltiplos de 4 seriam todos os números que são divisíveis por 4. Uma lista do múltiplo de 6, todos os números que têm o 6 como um de seus divisores. E olhar qual é o menor que é múltiplo dos dois. Bom, se eu cair nessa de simplesmente olhar o menor que é múltiplo dos dois, eu vou ter um problema.
O menor número que sempre será múltiplo de quaisquer dois é o zero. Zero é múltiplo de todo mundo. Nós colocamos isso lá na propriedade. Então, por que o zero não é o MMC? Novamente, é uma questão de definição. MMC tem que ser o menor inteiro, e aqui que está a pegadinha, o menor inteiro positivo. Zero não é positivo. Zero não é nem positivo, nem negativo. Zero não tem sinal. Então, zero não serve para ser o MMC. O que eu terei que fazer é procurar o próximo múltiplo em comum. E se eu procurar só mais um pouquinho, o primeiro múltiplo em comum que vai aparecer é o 12. Então, 12 é múltiplo de 4, 12 é múltiplo de 6 e é o menor dos números, que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo, é o menor dos números positivos, que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. E aí eu digo que o MMC entre 4 e 6 é o número 12. É o primeiro positivo que é múltiplo em comum. Observa que existem outros. O próximo não apareceu aqui, mas olha aqui os múltiplos de 4. Se eu continuar a minha lista, eu começo com 0, 4, 8, 12, estamos indo de 4 em 4, 16, 20, quem que seria o próximo? 24. Então, o número 24 é o próximo que aparece aqui. E ele também é um múltiplo comum do 4 e do 6. Por que o 24 não é o MMC? Porque ele não é o menor de todos os positivos. O 12 é menor do que ele. Para falar a verdade, o que nós temos é quando você acha o MMC, que é 12, o 12 seria o menor múltiplo comum. Todos os múltiplos dele também são múltiplos comuns. Então, o 12 é o menor múltiplo comum do 4 e do 6. Agora, os múltiplos de 12, 12, 24, 36, 48, eles também são múltiplos comuns do 4 e do 6. Ou seja, essa minha lista aqui nas reticências, aqui aparece o 24 nos múltiplos de 4, e se eu continuar a linha, eu teria o 28, eu teria o 32, e eu teria aqui nessa lista, em algum momento, aparecendo o 36. Nos múltiplos de 6, a mesma ideia. Se eu continuo a lista aqui, eu tenho 0, 6, 12, 18, 24, o próximo é o 30, e depois do 30, o 36. Então, todo múltiplo de 12 também será múltiplo comum do 4 e do 6. E isso acontece sempre que eu calculo o MMC. Sempre que eu acho o MMC, o menor múltiplo comum, os múltiplos dele são os outros múltiplos comuns dos dois números apresentados. E como calculamos efetivamente o MMC? Eu também não vou trabalhar com listas. O que nós vamos fazer, mais uma vez, é fatorar os dois números. Então, escrever os números como produto de fatores primos. E o que será o MMC? Serão, como no MDC, os fatores comuns, só que agora considerados com maior expoente. Lembra, no MDC a gente pegava o menor expoente. E também para o MMC aparecem os fatores não comuns. Então, eu acabo usando todos os fatores comuns e não comuns. Os comuns apenas com maior expoente. Os não comuns com o expoente que eles estiverem. Então, por exemplo, eu quero o MMC de 12 e 18. Então, eu não preciso, para calcular o MMC de 12 e 18, sair escrevendo uma lista de múltiplos de 12 e uma lista dos múltiplos de 18. Basta fazer a fatoração. Fatorando 12, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, já fiz a fatoração em casa. O 18 é o 2 vezes o 3 ao quadrado. E aí eu tomo os fatores comuns, no caso 2 é fator comum, eu tomo 2 com o maior expoente. Os expoentes eram 1 e 2, peguei o expoente 2. 3 também é um fator comum,
Como os expoentes do 3 são 1 e 2, eu pego o maior expoente, 2. E aí eu tenho o MMC, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9, o MMC de 12 e 18 é o 36. Isso significa que 36 é múltiplo de 12, 36 é múltiplo de 18 e é o menor número positivo com essa característica. Outra coisa que eu tenho aqui como propriedade, se 36 é o MMC, isso significa que os múltiplos de 36 também são múltiplos de 12 e de 18. Então, o 36, o 72, o próximo múltiplo de 36, 72, o próximo múltiplo de 36, que é o 108, todos esses são números que vão ser múltiplos de 12 e de 18 ao mesmo tempo. Gente, se tiver pergunta, não fica aí caladinho com pergunta não, hein? Pergunta de matemática é a pior coisa que tem, esse negócio da cria. Então, pelo amor de Deus, qualquer dúvida, tá aí aparecendo aqui na tarja, aqui embaixo, olha que bonitinho, tá? Entra aí, pelo amor de Deus, nesse site. Parece que já chegou uma pergunta, se quiser pode pôr na tela. Dá uma de Datena aqui na tela agora. Chegando aqui, pergunta. Em um problema, como saber se é para calcular MDC ou MMC? É uma pergunta pessoal que está aqui ouvindo da própria escola satélite. Bom, como saber se é para calcular MDC ou MMC? Infelizmente, não existe uma regra para isso. Não existe uma regra que eu falo, tal problema é MDC, tal problema é MMC. Você tem que pegar problema a problema, analisar a situação e ver se realmente se você está trabalhando naquele momento com divisores ou se você está trabalhando naquele momento com múltiplos. Então, infelizmente, essa pergunta ela é super comum. É o MDC ou MMC? Eu quero saber direto o que é para calcular. E aí é que entra essa habilidade, a importância dela para o Enem. Ela vai procurar aquilo que o Enem mais valoriza. O Enem não quer saber se você calcula MDC e MMC. Se você sabe que é fatorar, pegar fatores comuns com menor expoente, fatores comuns com maiores expoentes. O Enem não quer saber disso. O que o Enem está querendo saber é se você é capaz de ler, interpretar um problema e a partir da interpretação do problema, infelizmente é você que vai ter que descobrir se é para usar MDC ou MMC. E varia de problema a problema. Então vamos fazer ainda alguns problemas aqui e aí vai ficar bastante... A ideia é que você perceba que o MDC ou o MMC aparecerá naturalmente quando você estiver pensando sobre o problema. Você não pode se preocupar, tenho que calcular isso, tenho que calcular aquilo. O que você tem que se preocupar é o que está passando neste problema. Estou precisando de quê? E aí sim, tendo isso, você percebendo o que você precisa, do que o problema está tratando, aí você que vai decidir se é para calcular MDC ou se é para calcular MMC. Tem mais uma pergunta do Paulo Yara Neves. Mais uma pergunta? Na tela, mais uma pergunta. Então, temos aqui Larissa do Polo Yara Neves Vieira. Então, a telesala Yara Neves Vieira. Então, Larissa, sua pergunta foi: professor, por que o MDC de 25 e 15, a resposta é 5 e não 25, já que 5 vezes 5 é 25. Os dois 5 não teriam que ser multiplicados um pelo outro? Bom, Larissa, então vamos entender. Você me pergunta, volta a pergunta, por favor, na tela, se é possível. Muito obrigado. O MDC de 25 e 15. Vou usar esse meu espaço aqui. Pode voltar. MDC de 25 e 15. A ideia é, vou pegar o 25 e terei que fatorar. Então, fatorando 25 por 5 é 5, por 5 dá 1. Então, o 25 é o 5 ao quadrado. O 15, se eu vou fatorar, eu divido por 3, dá 5, divido por 5, dá 1. Então, o 15 é 3 vezes 5. Então, explicando a sua dúvida, Larissa, para calcular MDC, eu tenho que pegar os fatores comuns com menor expoente. Então, eu concordo com você. O 5 é o fator comum. Ele está aqui e ele está aqui. Mas eu tenho que tomar esse 5 com o menor expoente. No 5 ao quadrado, no 25 ele está ao quadrado, no 15 ele está elevado a 1. Então, o MDC vai ser ele com o menor expoente, ou seja, o MDC será simplesmente 5. Não será 25, uma outra maneira de você perceber é você observar que o 15 é 3 vezes 5.
Como você disse, o outro é 5 vezes 5. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é um 5 apenas. Eles não têm os dois 5 em comum. Por isso, então, que o MDC entre eles é só 5 e não 25. Outro detalhe, Larissa, que você pode pensar também, quando a gente fala de divisores, os divisores de um número são sempre menores que o próprio número. Para que eu faça uma divisão e deixe resto zero, o divisor tem que ser menor do que o próprio número. Isso então significa que não teria sentido a gente falar que o 25 é divisor de 15. E é um detalhe importante, porque às vezes a gente tem algumas dúvidas, e a sua dúvida é muito relevante, ela mostrou esse probleminha da repetição, e é por isso que a gente fala de para pegar o menor expoente, mas algumas coisas, algumas dúvidas que nós temos, a gente tem que parar e pensar, tem uma certa maldade. Então, por exemplo, quando eu falo múltiplos de um número, com exceção do zero e dele mesmo, todos os outros são maiores. Então, quando eu escrevo múltiplos de 6, eu tenho 0, tenho 6, e o resto tudo vai ser maior do que 6. Agora, quando eu falo divisores de 6, eu tenho 1, tenho 6, e todos os outros divisores de 6 são menores do que o 6. Eu não posso ter um divisor maior do que o próprio número. Então, no caso, eu não poderia falar que o MDC de 25 e 15 é o próprio 25, porque o 25 não é maior do que o 15. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa certa maldade com os divisores e com os múltiplos. Então, os divisores de um número são menores do que o número. É ele mesmo, que é igual, e todos os outros são menores. Múltiplos de um número tem o zero, o próprio número, e todos os outros são maiores do que ele. Certo? Espero ter respondido, Larissa. Se não responde ainda, manda de novo, especificando melhor a sua dúvida. E os outros também ficam convidados a participar. Gente, uma propriedade muito importante é que quando nós temos dois números naturais, A e B, fazer o produto dos dois números é a mesma coisa que multiplicar o MMC pelo MDC dos dois números. Então, se eu escolho quaisquer dois números, se eu multiplico os números ou se eu multiplico o MDC pelo MMC, é exatamente a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Isso pode ser usado em algumas questões, onde eles informam, por exemplo, o valor do MDC, o valor do MMC, e pede um dos dois números A ou B. Então, pelos valores do MDC e do MMC, nós conseguimos relacionar isso. Um exemplozinho. Peguei aqui dois números, 84 e 270. Quando eu fatoro esses dois números, a fatoração de 84 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. A fatoração de 270 é 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Faltando um pontinho aqui, a gente acrescenta. Então, o que acontece? Quando eu fatoro 84, então eu estou falando que eu estou pegando o 84, a gente escreve o número 84, coloca aquela linda barra, e aí eu vou conseguir dividir 84 pelo 2, duas vezes, pelo 3 e pelo 7. A mesma coisa com 270, só que eu já coloquei ali a fatoração. Pois bem, como eu calculo o MDC e o MMC desses dois números? Então, já que o 84 é 2 vezes 3, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7, o 270 é 2 vezes 3 ao cubo vezes 5, para calcular o MDC, fatores comuns. Eu tenho como fator comum o 2, tenho o fator comum o 3. Então, fatores comuns, 2 e 3. E eu tenho que pegar esses fatores comuns com menor expoente para o MDC. 2 aqui está elevado a 1, 3 está elevado a 1. Então, o MDC é 2 vezes 3, o próprio 6. MMC, eu tomo também os fatores comuns, 2 e 3, só que eu tenho que tomar no MMC esses fatores comuns com o maior expoente. Então, eu tomo 2 ao quadrado e tomo 3 ao cubo. Pego os maiores expoentes. E os fatores não comuns, que no caso foram o 7, que só é fator do 84, e o 5, que só é fator do 270, eles também entram para compor o MMC. E entram com o expoente que eles tiverem. Se aqui, caso na fatoração do 270, o 5 estivesse ao quadrado, aqui também ele viria ao quadrado.
Mas no caso ele estava apenas elevado a 1, era 5 elevado a 1, veio 5 elevado a 1 para o MMC. Então o MMC é fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 vezes 7. 2 ao quadrado, 4, 3 ao cubo, 27. Vamos economizá-los de fazer essas continhas. Já coloquei o resultado, 3.780. Bom, e o que dizia a propriedade? Os dois números eram 84 e 270. O produto deles, fazendo essa continha, 22.680. O MDC e o MMC. O MDC deu 6, o MMC 3.780. Se eu faço 6 vezes o 3.780, eu consigo o resultado 22.680 de novo. Ou seja, o produto dos dois números, 84 vezes 270, foi o produto do MDC pelo MMC. Isso acontece com quaisquer dois números. Conseguiram entender por que acontece isso? Vamos voltar aqui. Como que eu calculei o MDC? Eu peguei os fatores comuns com menores expoentes. Então, dos fatores comuns, para o MDC, dos dois fatores 2, eu peguei o de menor expoente. Eu peguei esse aqui, que eu estou cortando fora. E peguei do 3 também o menor expoente. Peguei esse aqui. Então, para calcular o MDC, eu peguei fatores comuns com menor expoente. O que sobrou? Vamos bancar o esperto? Se eu peguei o de menor expoente, quem sobrou foi o fator comum com maior expoente. Se eu tinha duas opções, se eu peguei o menor, sobrou o maior. Então, o que sobraram? Os fatores comuns com maior expoente e também sobraram os fatores que não eram comuns. Ora, não são eles que vão vir aqui para fazer o MMC? Então, quando eu pego o MDC e o MMC, eu acabo pegando todos os fatores. Pego os comuns com menor expoente, pego os comuns com maior expoente e pego os outros que não são comuns. Então, por isso que quando eu faço o produto dos dois números, é o produto do MDC pelo produto do MMC. Fazer as duas contas é a mesma coisa. Você está pegando todo mundo e multiplicando. Então, por isso que sempre vale essa propriedade. O produto de dois números quaisquer, não interessa, eu coloquei aqui 84, 270, valeria sempre. Mas o produto de dois números é o produto do MDC deles pelo MMC deles. Vamos começar a resolver problema. Igual eu falei, a nossa habilidade não é calcular, a nossa habilidade é resolver problemas. Então, selecionei alguns itens aí. No nosso livro, se você pegar, a questão 1 da página 184. Essa questão diz o seguinte: 3 atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4, 2 e 1,6 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os 3 atletas se encontram pela primeira vez no local da largada. Nesse momento, o atleta mais veloz estará completando 10 voltas, 12 voltas, 15 voltas, 18 voltas, 20 voltas. Bom, vamos pensar. Toda vez que a gente pegar um problema, nós temos que analisar o problema, e o que eu gosto de falar é: passe um filmezinho do problema na sua mente. Tenta enxergar o que está acontecendo. No nosso exemplo aqui, eu tenho 3 atletas correndo numa pista circular. Vamos ver se sai um círculo aqui. Ah, foi tão ruim assim não, pensei que ia ser pior. 3 atletas e eles estão gastando um certo tempo para dar a volta. Eles partem de um ponto de partida, de um início. Eles partem de um mesmo local no mesmo instante. Então, eu vou pôr os 3 atletas para correr aqui. Vamos pensar que eles vão correr para esse lado. Então, um atleta gasta 2,4 minutos para dar uma volta, o outro gasta 2 minutos, o outro gasta 1,6 minutos para completar a volta. Eles partem daqui juntos, então sai um, começa a correr, o segundo começa a correr, todo mundo está correndo, e depois de algum tempo, eles se encontram aqui, nesse ponto de partida,
no mesmo instante novamente. A questão é, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? Bom, primeiro, quem é o atleta mais veloz? Volta à tela, por favor. Olha os tempos que eles gastam para dar uma volta. 2,4, 2, 1,6. Qual desses três é o mais veloz? Bom, mais veloz é o quem anda em mais tempo? Não, mais veloz é quem anda em menos tempo. Então, nós queremos saber o mais veloz. Esse aqui, o que dá a volta em 1,6 minutos, quantas voltas ele terá feito. Bom, como eu disse anteriormente na pergunta que me foi colocada, como é que eu sei se um problema é de MDC ou de MMC? A princípio, eu não sei. Mas o que eu posso perceber aqui? O atleta saiu para correr. Quanto tempo ele gasta para dar uma volta? 1,6 minutos. Bom, esse é o mais veloz. Quando ele fechar a primeira volta dele, os outros dois nem chegaram aqui. Então, não vai ser na primeira volta. Quando que ele passa aqui de novo? Ele vai gastar mais 1,6 minutos. E aí já começa a ter um problema. Múltiplo e divisor é um conceito para números naturais. 1,6 é número racional. Não é legal trabalhar com isso. Então, para que eu trabalhe só com números naturais, a primeira coisa que eu vou fazer no meu problema é passar tudo para número natural. A tela, por favor. Então, o primeiro atleta gastava 2,4 minutos. 2,4 minutos são quantos segundos? Bom, 2 minutos são 120 segundos. Inclusive, é o que a gente usou para o segundo atleta. 2 minutos, 120 segundos. E quanto que é 0,4 minutos? 0,4 minutos é 0,4 de 60 segundos. Então, para saber o que é 0,4 minutos em segundos, eu multiplico 0,4 por 60. Fazendo 0,4 por 60 dá 24. Então, 2,4 minutos são os 120 segundos mais 24 segundos. Vai dar um total de 144. 1,6 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Então, a parte 1 minuto, 60 segundos. E o 0,6? Bom, 0,6 será 0,6 vezes 60. 0,6 vezes 60, 36. Então, eu terei 1 minuto, 60 segundos, mais 36 segundos. 96 segundos. O atleta mais veloz é o terceiro, ele gasta menos tempo para dar a volta. Então, a questão é, o primeiro atleta, ele sai daqui no momento zero. Ele dá a volta dele, ele vai correndo, 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 correndo e dá a volta dele. Ele gasta 96 segundos, então ele estará aqui em 96 segundos. Quando que ele estará aqui novamente? Mais 96 segundos. Então ele passa aqui em 96 vezes 2, 192 segundos. E quando ele passará pela terceira vez? Em 96 vezes 3. E quando ele passará a quarta vez? 96 vezes 4. Então, o primeiro atleta, quando ele passa pelo ponto de partida? Ele passa nos múltiplos de 96. A mesma coisa o segundo atleta. O segundo atleta gasta 120 segundos para dar uma volta. Então, agora é o instante zero, todo mundo saiu correndo. Daqui 120 segundos, o segundo atleta aparece na minha frente. Bom, e quanto que vai passar de novo? Mais 120 segundos, então com 240 segundos. E quando ele vai passar uma terceira vez, quanto tempo ele gasta para passar 3 vezes? 3 vezes 120. 4 vezes 120 para 4 voltas, e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos lidando aqui com os divisores desse número ou nós estamos lidando com os múltiplos desse número? Observa que nós estamos lidando com os múltiplos. Meu último exemplo, o primeiro atleta, o que gasta 144 segundos para dar uma volta. O que eu estou tentando explicar aqui é, pensa que é o instante zero, câmera aqui em mim, por favor.
Pensa que nós estamos aqui no instante zero, eu estou aqui na beirada da pista, a pista está aqui na minha frente, os 3 atletas estão saindo. Eu quero olhar só esse primeiro que gasta 144 segundos. Então, instante zero ele saiu. Daqui quanto tempo ele vai estar exatamente na minha frente? Daqui 144 segundos, que é o tempo que ele gasta para dar uma volta. Mas é só nesse momento? Não. Daqui 288 segundos, que é 2 vezes 144, ele está lá na minha frente de novo, ele vai ter dado 2 voltas. Eu vou ficar aqui quietinho, que eu não estou afim de correr, que esse negócio de correr não combina com esse meu corpinho. Mas esse cara é atleta e está sendo pago para isso, provavelmente. Ele vai gastar quanto tempo para estar na minha frente? 144 segundos, 2 vezes 144, 3 vezes 144, 4 vezes 144. Então ele passa na minha frente em todos os múltiplos de 144. O segundo atleta passa na minha frente em todos os múltiplos de 120. O terceiro atleta passa na minha frente em todos os múltiplos de 96. Quando que os 3 vão estar na minha frente de novo? Os 3 estarão na minha frente de novo quando eu pegar um número que é múltiplo do 144, do 120 e do 96 ao mesmo tempo. Ou seja, esse é um problema que eu preciso calcular, o MMC desses 3 números. Laurito, como você calculou que o MMC dos 3 números deu 1.440 pelo processo que eu acabei de mostrar, fatoração. Eu fatorei cada um deles, peguei fatores comuns com maior expoente e os fatores não comuns. Fazendo as continhas, o MMC deu 1.440. Então, daqui 1.440 segundos, esse número é múltiplo de 144, ele é múltiplo de 120 e ele é múltiplo de 96. Bom, então, nesse momento, os 3 passarão na minha frente de novo. Então, os 3, a primeiro momento que eles se encontram na linha de largada, os 3 juntos novamente, daqui 1.440 segundos. Mas a pergunta não foi esse tempo, a pergunta foi, e o atleta mais veloz, quantas voltas ele vai estar fazendo? Bom, o atleta mais veloz é o que fazia a volta em 96 segundos. Então, em 1.440 segundos, quantas voltas ele vai dar? Eu faço a divisão. Eu divido 1.440 por 96 e acho a resposta, 15. E essa vai ser a resposta. Ele vai estar completando 15 voltas na primeira vez que os 3 atletas passarem na minha frente. Um outro probleminha, ainda no seu livro, página 185, a editora do livro Como se sair bem no Enem recebeu de 3 livrarias, da livraria Boa Leitura, da livraria Livro Amigo e da livraria Magia dos Livros, um pedido. Então eu tenho uma editora, 3 livrarias, as 3 livrarias fizeram um pedido. Lembra do filminho? Passa nessa sua cabecinha, o dono da livraria Boa Leitura, ligando para a editora, tô querendo um pedido aí. Então, quantos livros você quer? E aí veio a resposta. O dono da livraria Boa Leitura está querendo 1.300 livros. O da livraria Livro Amigo está querendo 1.950 livros. E o Magia dos Livros está querendo 3.900 livros. Então, se eu estou lá na minha editora, eu recebo esse pedido. Então, eu tenho agora que encaixotar esses livros e mandar para essas livrarias. Só que a editora quer remeter os 3 pedidos em pacotes iguais. Pacotes com a mesma quantidade de livros. E eu quero que a quantidade de pacotes seja a menor possível. Bom, já tem gente pensando, menor é MMC. Não. Toma cuidado, você tem que analisar problema a problema. O que é o nosso exercício é qual a quantidade mínima de pacotes. Então, essa quantidade mínima de pacotes, essa quantidade de pacotes que é a menor possível para mandar livro para todo mundo, é a que está sendo pedido e eu tenho ali as opções. Bom, como analisar esse caso? Como que eu consigo mandar a menor quantidade possível de pacotes? Eu consigo a menor quantidade possível de pacotes se eu colocar a maior quantidade de livros lá dentro. Observa, por favor, tela aqui em mim. Imagina que eu quisesse mandar para você 100 livros. O que acontece se eu colocasse 4 livros em cada pacote?
100 livros, 4 livros em cada pacote, eu ia ter que fazer 25 pacotes. Então, eu ia ter que fazer vários pacotes. Agora, e se eu tentasse colocar 10 livros em um pacote? A quantidade de pacotes reduz. Ou seja, se eu tenho 10 livros por pacote, eu vou precisar de 10 pacotes. E se eu quisesse colocar 20 livros por pacote? Bom, só 5 pacotes iam ser suficiente. Então, o que acontece, a primeira observação que eu tenho que fazer é, já que eu quero colocar livros e quero mandar a menor quantidade possível de livros, eu tenho que deixar esse pacote bem cheio. No caso de mandar para você 100 livros da menor quantidade possível de pacotes, eu consigo fácil. Eu faço um pacotão com 100 livros. Você recebe um pacote. Então, quanto mais livros eu colocar no meu pacote, menos pacotes eu terei que mandar. Agora, um outro detalhe, ainda dentro dos 100 livros. Teria jeito de eu fazer pacotes com 9 livros? Pensa um pouquinho. Eu tenho que te mandar 100 livros. Tem como fazer pacotes com 9 livros? Não vai dar. Porque 9 livros, eu consigo fazer 11 pacotes. 9 vezes 11 dão 99 livros. Mas fica um livrinho na minha mão. Eu não consigo te mandar 9 livros. Então, observa que se eu quero fazer pacotes de 100 livros, eu não posso pôr qualquer quantidade de livros nesse pacote. Eu tenho que conseguir uma quantidade de livros, de tal modo que quando eu fizer a divisão de 100 por essa quantidade de livros, não sobra livro na minha mão. Então, se eu faço 100 dividido por 9, dá 11, sobra 1. O que quer dizer esse 1? Quer dizer que se eu tentar fazer pacotes de 9 livros, eu até faço 11 pacotes, mas sobra um livro. Eu conseguiria fazer para 100 livros pacotes com 15 livros cada um? Bom, para descobrir eu vou ter que dividir 100 por 15. 100 dividido por 15 dá 6 e sobram 10. O que quer dizer isso? Que se eu tentar fazer pacotes com 15 livros, eu até consigo fazer 6 pacotes, mas sobram 10 na minha mão. Então, eu só consigo fazer pacotes para mandar uma encomenda para você se a quantidade de livros que eu colocar no pacote for múltiplo ou divisor do quantos livros terão lá dentro, do total de livros a serem mandados. Então, pensa, quero te mandar 100 livros. Quantos livros pode ter num pacote? Por exemplo, podem ter 10 livros. 10 é múltiplo ou é divisor de 100? 10 é divisor de 100. Então, se eu quero mandar aquela quantidade de livros, aqui estão as quantidades, quantos livros eu vou ter que pôr no pacote? Eu vou ter que arrumar uma quantidade que é um divisor de 1.300. Tem que ser um divisor de 1950. E tem que ser um divisor de 3.900 ao mesmo tempo, porque eu quero mandar os livros todos com a mesma quantidade de livros em cada pacote. Então, aqui no 1.300, eu poderia fazer pacotes de 100 livros? Conseguiria. Pacotes de 100 livros, 13 pacotes, eu consigo mandar os 1.300 livros. Só que pacote de 100 livros não daria para mandar para livro amigo. A livraria Livro Amigo está aqui pedindo 1.950. E 1.950 não é divisível por 100. 100 não é um divisor de 1.950. Então, a quantidade de livros que estará em cada pacote será um divisor comum dos 3 números. E mais do que isso, lembra que a gente acabou de ver que para te mandar menos pacotes, eu tenho que colocar mais livro dentro de cada pacote. Então, eu tenho que te arrumar um divisor comum e que seja o maior possível. E como eu falei, o que eu estou procurando agora, e nós é que temos que analisar essa situação, nós temos que procurar o MDC desses 3 números. E como vamos procurar o MDC dos 3 números? Da mesma forma, fatoramos os 3 números. Então, a tela, por favor. Então, eu fatoro cada um dos 3 números, eu fatoro 1.300, eu fatoro 1.950, fatoro 3.900. As fatorações estão aqui. Já coloquei os números fatorados. O que será o MDC? O MDC são os fatores comuns com o menor expoente. 2 é fator comum, então eu trago 2 com menor expoente, 2 a 1.
3 não é fator comum. 3 está no 1950 e está no 3.900, mas não está no 1.300. Então, o 3 não vai para o MDC. 5 é um fator comum. Observa que os 5, todos eles estão ao quadrado. Eu tenho que pegar o menor expoente. Bom, o menor expoente, em caso de empate, é ele mesmo. Então, 5 ao quadrado. E o 13 também é fator comum. Então, o 13 também vem para o MDC. Então, o MDC dos 3 números será 2 vezes 5 ao quadrado vezes 13, 650. Então, isso significa que eu tenho que fazer pacotes de 650 livros. Se eu colocar 650 livros num pacote, 650 é divisor de cada um dos 3 números que fizeram o pedido. Dá para mandar o pedido, não sobra nada para mim. Eu tenho que mandar todo mundo, tenho que mandar todos os livros. E além disso, 650 é o maior divisor possível. Isso causa a menor quantidade de pacotes possível, que era o que estava sendo pedido no problema. Então, eu tenho que mandar pacotes de 650 livros em cada um. Muita atenção! Um dos grandes problemas quando a gente está resolvendo o problema é que a gente fica tão feliz de calcular uma coisa que nem observa o que estava perguntando. Eu não perguntei quantos livros ficavam num pacote. A pergunta era quantos pacotes eu ia precisar fazer. Como que eu descubro a quantidade de pacotes? Fazendo a divisão. A tela? Então, eu tenho, meu primeiro pedido foram 1.300 livros. Bom, se em cada pacote eu terei 650 livros, eu faço a divisão. 1.300 por 650, a primeira livraria eu atendo com 2 caixas. Dividindo para a segunda livraria, eu atendo com 3 caixas. Dividindo para a terceira livraria eu atendo com 6 caixas. Então, eu tenho que mandar 2 caixas para a primeira livraria, 3 para a segunda, 6 para a terceira. Eu tenho que mandar um total de 11 caixas. E essa que é a resposta desse problema. Então, com dúvida, manda a resposta. Dúvida da cria, ainda mais em matemática. Mais um probleminha. Esse problema é um problema um pouco mais antigo, caiu no Enem de 2008, mas ilustra claramente o que o Enem espera de nós na hora de resolver um problema. Eles pegaram um texto que foi adaptado do Estado de São Paulo, de dezembro de 1952. Laurita, Enem de 1952? Não, olha o que eu estou falando, o Enem é de 2008. Agora, em 2008, pegaram um texto de 52. O Enem faz isso? Faz. O Enem quer ver a sua capacidade, principalmente de leitura e interpretação. Ele quer ver que você entende a leitura de um texto e entende o que está acontecendo. Bom, o que diz o texto? O texto começa falando: em cada parada ou pouso para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na saída. Nesses lugares há sempre um potreiro, ou seja, uma área de pasto cercada de arame ou mangueira, quando há cerca de madeira. Na porteira da entrada desse potreiro, rente à cerca, os peões formam a seringa ou funil para afinar a fila e então os bois vão entrando aos poucos na área cercada. Então lembra do que eu falei, você vai lendo o problema, vai montando um filminho na sua cabeça. Então nós estamos falando de boi, de peão, então deve ser o peão levando alguma quantidade de bois. E o que eles têm que fazer? Eles vão parar para dormir, então quando eles param para dormir, eles vão contar quantos bois eles estão colocando ali dentro. Então, eles falaram que eu tenho uma região cercada, e os peões, para fazer a entrada, eles formam um funil. Então, os bois vão vindo, vem aquele tanto de boi, mas eles vão entrando nessa área cercada numa fila que vai ficando fina. Bom, continua o texto. Do lado interno, o condutor vai contando em frente a ele... Não, do lado interno, o condutor vai contando. E em frente a ele está o marcador, um outro peão que marca as reses. O condutor conta 50 cabeças e grita, talha. Então, vamos entender, nós temos 2 peões participando do processo. Então, eu tenho 2 peões, um do lado do outro. Um peão, ele vai contando as reses que estão passando, vai contando os bois que estão passando. E ele conta até chegar em 50. Gritou 50, ele grita, talha. Nisso, o outro peão, que é o marcador,
usando os dedos da mão, ele vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita corresponde a uma talha e da mão esquerda corresponde a 5 talhas. Então, câmera em mim, por favor. O que acontece? Minha mão direita está aqui, então eu vou ser o marcador. Então, você está aí contando, aí está passando o boi na sua frente. Você vai contando 1, 2, 3, 4, até chegar a 50. Você vai contando baixinho, eu não vou te incomodar, isso aí é feito em silêncio. Então, quando chegar em 50, você grita: Laurito, talha! Eu marco 1 na minha mão direita. Os bois continuam passando, eu estou marcando meu 1. Continuam passando os bois, e você vai contando: talha! Entraram mais 50, eu ponho mais um dedo. E os bois vão passando até você gritar talha de novo. Marco 3. E vai passando o boi, você grita talha de novo. Você grita talha de novo. Quando você gritar 5 talhas, eu marco 1 na minha mão esquerda. E você continua contando: Laurito, talha! Laurito, talha! Laurito, talha! Talha! 5 talhas de novo. Eu marco mais 1 na mão esquerda. E vamos fazendo isso. E aí vai se contando essas talhas. E aí, quando entra o último boi, o marcador, que era quem estava contando, conta 25 talhas. E o condutor responde: e mais 18. Isso significa que foram 1.280 bois. Por quê? 25 talhas, cada talha não eram 50? Então, 25 talhas, 25 vezes 50, 1.250. E mais 18 cabeças, 1.268 bois. Bom, a pergunta então que veio: para contar os 1.268 bois, de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou, opções aí na tela, 20 vezes todos os dedos da mão direita, 20 vezes todos os dedos da mão esquerda, todos os dedos da mão direita apenas uma vez, todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez, ou 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos os dedos da mão direita. Dá uma olhada aí nas opções, dá uma lida aí rapidinho. Câmera aqui em mim, por favor. Foram 1.268. Então vamos analisar como é que foi o processo. Passaram as primeiras 50. A pessoa gritou talha. Eu marquei na minha mão direita. E passaram mais 50. Talha. Marquei pela segunda vez na mão direita. Passaram mais 50. Talha. Passaram mais 50. Já são 200. Talha. Passaram mais 50. Talha. Quando eu enchi a mão direita, eu marquei os 5 dedos da mão direita, e isso corresponde a 1 da mão esquerda. Então, para passarem os primeiros 250, a cada bloco de 50 foi falando talha. Quando inteiraram os 5, eu peguei a mão esquerda. Então, para contar 250, eu usei cada dedo da mão direita uma vez e umzinho da mão esquerda. E para contar os outros 250, foi a mesma história. A cada 50 que passavam, você falava talha, 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 foi falando talha, até que quando eu enchi a 5, eu usei de novo um dedo da mão esquerda. E aí já entraram 500. Então, cada dedo da minha mão esquerda correspondem a 250 que estão entrando. Para mexer um dedo da mão esquerda, eu tenho que fazer os 5 dedos da mão direita. Então, volta aqui nas opções. Só de entender esse iniciozinho, eu vejo que a letra E não tem sentido. Porque se eu vou usar 5 vezes todos os dedos da mão esquerda, não tem jeito de eu usar também 5 vezes todos os dedos da mão direita. Eu uso muito menos a mão esquerda do que a mão direita. Então, não foi com essa letra E. Bom, volta aqui em mim. Então, o que acontecia? Vocês iam gritando talha, a cada 250, 5 talhas, eu marcava um dedo da minha mão esquerda. E de novo, foi fazendo de novo, mais 250, mais um dedo da minha mão esquerda. Mais 250, que foram passando devagarzinho, mais um dedo da mão esquerda. Mais 250, mais um dedo da mão esquerda.
Nossa, já estamos em quanto? Lembra, cada dedo da minha mão esquerda são 250, nós já estamos em 1000. Não foram 1.268? Então você pegou de novo mais 250. E aí entraram os 5 dedos da minha mão esquerda. Então foi 1.250. E entraram mais 18. E você, quando você acabou de entrar o último, eu falei 25 talhas, que era 5 cada dedo. Cada dedo desses são 5 talhas. E você falou mais 18 cabeças, dando as 1.268. Quantas vezes que eu usei esses meus dedos? Então volte nas opções, por favor. Bom, eu usei 20 vezes todos os dedos da mão direita? Não. 20 vezes todos os dedos da mão esquerda? Não. Todos os dedos da mão direita apenas uma vez? Não, a mão direita ia e voltava toda hora. Mas eu usei todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. E essa que é a resposta desse problema. Parece que chegou mais uma pergunta na tela, por favor. Pergunta do Andrei Faria, da Associação Amparo dos Praianos do Guarujá. Nossa, que vontade de estar na praia agora, Andrei. Você também deve estar, né? Então, por favor, a pergunta foi: boa tarde, professor. Hoje temos todos os alunos presentes focados no curso. Um abraço. Ô, gente, um abraço para vocês também. Gostaria muito de estar aí também no Guarujá, adoro a praia, mas infelizmente não dá. Vamos fazer uma forcinha só até novembro. Depois de novembro, passou o Enem, a gente vai encontrar aí na praia, tá? Bom, mais pergunta? Múltiplos e divisores são a mesma coisa? Pergunta do pessoal aqui da Escola Satélite. Não. Múltiplos e divisores são duas vertentes de uma mesma moeda, duas faces de uma mesma moeda. Um número é múltiplo de outro, o outro é divisor do primeiro. O conceito que os envolve é o mesmo. Então, toda vez que eu tenho uma divisão que deixa resto zero, os dois números, um é múltiplo do outro, o outro é divisor do primeiro. É uma questão do quem é o sujeito da sua oração, o sujeito da frase que nós estamos falando. Mais uma pergunta? Tem pergunta de Daniele, do Polo Vedana e Silva Limitada. Tem um jeito mais rápido de resolver o exercício número 1 da ficha de estudo? Parece que é do Polo lá do Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Sul, lugar legal. Bom, a primeira questão, deixe-me voltar nela. A primeira questão foi essa do tempo. Daniela, eu acredito que não. O grande problema que nós temos aqui era de achar o MMC. O que pode ser mais rápido é que numa hora de fazer o Enem, talvez a sua preocupação esteja sendo o seguinte: eu estou gastando muito tempo aqui para resolver o exercício. É porque eu estou passando passo a passo, te mostrar o que você tem que pensar. Então, a minha ideia é te mostrar, te ensinar a pensar para resolver o exercício. Agora, quando você lê um exercício desse, esse modo de pensar, esse raciocínio, você já deve ter feito, então, algumas atividades e você já tem essa ideia dessa maneira de pensar. Na hora de realmente executar as contas e fazer tudo, sai mais rápido do que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, você talvez não precisa preocupar com o tempo, não. O tempo no Enem é importante, você tem pouco tempo para fazer uma questão, mas a ideia é que quando você chega lá, já está mais tranquilo, você já está com mais ou menos o seu caminho das pedras, você já sabe como trilhar esses caminhos. Você está fazendo esse curso aqui exatamente para isso. Então, o que acontece é, você gasta menos tempo lá. Mas essa seria uma das maneiras mais rápidas que teríamos para resolver o problema. A gente pode resolver rápido, a gente faz essas contas rápido, tá? Mas o modo de fazer seria esse mesmo. Bom, mais uma pergunta. Por que o zero não é divisor de qualquer número? Bom, zero não é divisor de qualquer número, porque para o zero ser divisor de qualquer número, é falar que qualquer número é múltiplo de zero. Lembra que múltiplo e divisor são dois lados de uma mesma moeda. Então, se eu falo que zero é divisor de um número, que zero é divisor de 5, o 5 teria que ser múltiplo de zero. Mas quais são os múltiplos de zero? Múltiplo de zero é só o zero. Então, o zero só pode ser divisor do zero mesmo. Zero é múltiplo de zero. O único número que é múltiplo de zero é o próprio zero. Se você observar que múltiplo, eu vou fazer 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4, só o zero é múltiplo de zero. Então, para que o zero fosse, por exemplo, divisor de 5,
O 5 teria que ser múltiplo de 0. 5 não é múltiplo de 0. Os múltiplos de 0 são apenas 0. Então, temos que tomar cuidado. 1 é divisor de qualquer número. 0 é múltiplo de qualquer número. E não ter que tomar cuidado com essas duas frases. Então, 1 é divisor de qualquer número. Qualquer número é múltiplo de 1. 0 é múltiplo de qualquer número. Qualquer número... Não, 0 é múltiplo de qualquer número. Qualquer número é um divisor de 0. Isso é correto. Agora, 0 não é divisor dos outros números, porque os outros números não são múltiplos de 0. É uma ida e uma volta. Esse é múltiplo desse e esse é divisor desse. Então, a ideia é por isso. Mais uma pergunta. Pergunta... Ó, tá faltando o autor da pergunta, gente. Manda a perguntinha com o nome. Eu gosto de falar o nome de todo mundo, mas o polo é o LR1, Educação Telepresencial, da Escola Satélite do Barreiro. Poderia, por favor, explicar a questão número 2? Sim. Número 2 foi essa questão aqui. Próximo eu vou pôr esses números, sabe? Isso, questão número 2 foi a questão dos livros. Bom, qual foi a questão dos livros? Aqui na tela, por favor. Eu queria mandar os livros na mesma quantidade de caixas, a mesma quantidade de livros em cada caixa. Então, eu tinha que arrumar livros para colocar dentro da caixa. Quantos livros eu posso colocar na caixa? Bom, para a primeira livraria eu tenho que mandar 1.300 livros. Se eu tenho que mandar 1.300 livros, quantos livros eu posso colocar numa caixa? Bom, dá para colocar 100 livros numa caixa? Dá. Por que que dá? Porque 1.300 é divisível por 100. Com 13 caixas eu mando tudo. Mas seria possível, por exemplo, colocar 200 livros em cada caixa? Para mandar para cá, para boa leitura? Não seria. 200 não é um divisor de 1.300. Se eu fosse fazendo caixa com 200 livros, eu ia conseguir até mandar 1.200 livros. Agora, a outra caixa ia ficar só com 100. Então, para mandar caixas com 200 livros, uma caixa ia ter que ficar com livro a menos. E eu não quero isso. Eu quero colocar todas as caixas com a mesma quantidade de livros. Então, essa quantidade de livros que eu vou colocar na caixa tem que ser um divisor de 1.300 para que eu consiga mandar para essa primeira livraria. Tem que ser também, pelo mesmo motivo, um divisor de 1950. Tá? Imagina aí, eu quero colocar caixas com 100 livros. Caixas com 100 livros, eu atendo a livraria Boa Leitura? Atendo. Caixas com 100 livros, eu consigo mandar para Boa Leitura. 100 é um divisor de 1.300. Mas não dá para fazer caixa de 100 livros, porque com 100 livros eu não atendo essa livraria Livro Amigo. A livraria Livro Amigo, eu tenho que arrumar uma quantidade de livros que seja divisor do 1950. E como eu quero atender as 3 ao mesmo tempo, eu tenho que arrumar um número que é divisor dos 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que arrumar um divisor de 1.300, um divisor de 1950, um divisor de 3.900. Então, eu tenho que arrumar um divisor comum deles. Então, se eu consigo um divisor comum, dá para mandar os livros. Por exemplo, 50 é um divisor comum deles. Dá para dividir com resto zero 1.300 por 50, dá para dividir o 1950 por 50, dá para dividir 3.900 por 50. Então, eu conseguiria mandar caixas com 50 livros. Isso seria possível, perfeitamente possível. Agora, por que caixas com 50 livros não atendem o problema? Porque o problema pediu a menor quantidade de caixas possível. Como que eu consigo mandar menos caixas? É colocando muitos livros dentro das caixas que eu vou mandar. Então, eu preciso, não é só de um divisor comum. Eu preciso de achar um divisor comum que seja muito grande, para que tenha muitos livros dentro dessa caixa, e aí eu consiga mandar a menor quantidade de caixas possível. Por isso que a quantidade de livros em cada caixa tem que ser o MDC dos 3. Por isso que a quantidade de livros em cada caixa foi os 650. E se eu sei que tem 650 livros em cada caixa, eu tenho que simplesmente fazer as divisões para descobrir quantas caixas que eu mando para cada uma. Mais uma pergunta que chegou.
Professor, a pergunta, também aqui da Escola Satélite. Fiz um MDC de 1.300, 1.950, 3.900. No final encontrei 296, que a soma é 17. Por que que essa não é a quantidade de caixas? Bom, a questão aqui parece também veio aqui de Fernanda, lá do Mato Grosso. Bom, por que que não deu essa quantidade de caixas? Volte a pergunta, por favor, na tela para mim. Bom, você fez o MDC, no final encontrou 296, que a soma é 17. Bom, você tem que olhar, Fernanda, como você fez aí o MDC. O MDC, nós temos que fatorar os números, a tela aqui, por favor. Nós temos que fatorar os números e pegar os fatores comuns com o menor expoente. Então, o que eu peço para você é que verifique se realmente a sua fatoração está igual à minha aqui. Se você não conseguiu a fatoração dessa forma, você deve ter errado as continhas na hora da fatoração. Então, o 1.300 é o 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 13. O 1.950, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 13. E o 3.900, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 13. Se a fatoração estiver correta, o MDC, como eu mostrei, são os fatores comuns com menor expoente. Então, fatores comuns com menor expoente, 2, 5 ao quadrado e 13. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes o 2, 50. 50 vezes 13, 650. Então, a gente teria que olhar como você está fazendo essas continhas, mas provavelmente você deve estar errando em alguma fatoração, errando uma bobagemzinha. Bom, prosseguindo minha aula. Vou pular esse aqui, eu vou deixar para vocês, finalizando aí, nós já estamos aí nos finalmente da nossa aula de hoje. Gente, não tem jeito de passar um dia sem a gente contar. Quem tiver um tempinho sobrando, recomendo a leitura de 2 livros. Aluno que está estudando para o Enem, vocês descansam carregando pedra, né? Então vamos ler 2 livros para que falam um pouco sobre isso aqui. O primeiro livro seria A Invenção do Número, do Bento Jesus Caraça, e o segundo livro é O Homem que Calculava, de Malba-Tahan. São 2 livros que trazem vários probleminhas que fazem isso que a gente falou na aula de hoje, probleminhas que envolvem números, principalmente problemas que envolvem números. Por que eu estou pedindo para você ler esses livros? Bom, primeiro que uma leitura sempre é boa. Agora, segundo, esses livros eles são mais ou menos os clássicos para nós da área de matemática. Então, pode acontecer que o autor das questões do Enem tenha se baseado nesses livros para fazer alguma questão. Então, fica aí a dica da leitura dos livros, mesmo que não caia no Enem. Você não vai perder seu tempo, vai abrir a sua cabeça para você pensar um pouco mais. E para que você sinta muitas saudades de mim durante os dias que não terá aula comigo, eu vou pedir para vocês pensarem nesse desafio. Gente, por favor, anotem aí o desafio, pelo menos anotem os dados mais importantes. Tá? É para anotar esse desafio. Então, só os dados importantes. A história talvez você até já conheça. A minha historinha é que 3 amigos foram comer num restaurante. E no final a conta deu R$30. O que os amigos fizeram? Cada um deu R$10 para pagar a conta. O garçom levou o dinheiro até lá no caixa e o dono do restaurante falou o seguinte: pô, esses 3 sujeitos aí são clientes antigos daqui, deixa eu dar um desconto para eles. Então, embora a conta tenha ficado em R$30, o dono do restaurante mandou devolver R$5 para eles. Então, 3 amigos, dados importantes, 3 amigos, o valor da conta foi R$30. Cada amigo deu 10, o dono do restaurante mandou devolver 5. Bom, então o dono do restaurante entregou para o garçom 5 notas de 1. O garçom, que era muito espertinho, pegou R$2 para ele e deu R$1 para cada um dos 3 amigos. Então tinha 5 notas de 1, ele deu R$1 para cada um dos 3 e acabou ficando com 2 para ele. Então o que aconteceu? Quanto que cada um dos 3 amigos pagou? Bom, cada um dos 3 amigos entregou R$10, recebeu R$1 de volta. Se entregou R$10 e recebeu R$1 de volta, cada amigo pagou 9. Então, cada amigo pagou 9. Mas espera lá, se cada um gastou 9, os 3 juntos gastaram 27. O garçom ficou com 2. Então, os 3 amigos pagaram 27, o garçom ficou com 2. Ora, se eu somo 27 com 2, dá um total de 29.
A minha pergunta é, não eram R$30? Onde foi parar o outro R$1? Gente, vou deixar aí na tela esse finalzinho. Agora, enquanto isso, já vou passando as instruções que a minha aula já está acabando. Por favor, dê uma pensada nisso. Os 3 amigos deram R$10, o dono mandou devolver 5, R$1 para cada um, o garçom com 2. Cada amigo, então, pagou 9, 9 vezes 3, 27, com os R$2 do garçom, 29. Pergunta, onde foi parar o R$1? Por favor, pensem nisso, não mandem resposta agora, mas mandem a resposta amanhã. Então, amanhã, durante a aula, como vocês estão me mandando perguntas, mandem também as respostas. A melhor resposta, eu vou começar a minha aula de quarta-feira começando por ela e mostrando a resposta que vocês mandarem. Então, mandem as respostas para a próxima aula. Gente, muito obrigado pela presença, foi um prazer enorme ficar com vocês. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!